Boneco saiu da geladeira com direito a pedir cervejinha gelada, viu? Ontem o homem matou 3 coelhos aí com uma cajadada só. Madrugada foi quente, todo mundo ali tentando já traçar a estratégia para formação de paredão que acontece hoje, tá? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de começar, eu vou pedir para você deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, que é super, super importante, tá? Hoje à noite tem live às 10h30 pra gente acompanhar ao vivo juntinhos aqui essa formação de paredão. Agora, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, gente, vamos começar falando, né, sobre ontem no ao vivo. Vou falar pra vocês. Boneco estava na geladeira, resolveu sair com os 2 pés na porta, né. Pega anjo, estando no paredão, pega o anjo, coloca Jonas e Cowboy no paredão e à noite ele traça uma estratégia super arriscada, mas que ao mesmo tempo deu super certo, tá. Ontem aconteceu então, né, a dinâmica aí do triângulo de risco, aonde o boneco que até então estava emparedado pela dinâmica que aconteceu anteontem, ele tinha possibilidade de escapar aí do paredão, tá. Então como que funcionava aí? O Tadeu entrou com ele, né, pediu pra ele sair da casa e acompanhar o dummy. Chegando lá no espaço da prova, onde ia acontecer, o Tadeu explicou pra ele que ele teria 3 caixas ali à disposição, né, enumeradas ali de 1 a 3, e ele teria que escolher uma dessas 3 caixas e colocar o bracelete que estava com ele e uma placa escrita paredão. Só ele saberia aonde estaria essa placa, e o Tadeu, depois de explicar toda a dinâmica pra ele, que ele ia ter direito a fazer uma primeira troca, a primeira pessoa que ele escolheu ia ter direito a fazer a segunda troca, e a segunda pessoa que ele desafiou teria aí o direito de fazer uma terceira troca, tá? Tadeu deixou bem claro pra ele também que a partir daquele momento ele seria responsável pelo que ele falasse, tudo que ele fizesse. Se ele falasse coisa que não deveria, seria responsabilidade total do boneco, que somente ele saberia aonde estaria ali o bracelete, só ele poderia jogar com essa informação, tá? Bom, depois Tadeu vai pro intervalo, retorna, e aí já entra lá na sala com a galera e já chama aí, né, o Jonas e a Jordana aí, falando que eles foram aí desafiados ao triângulo de risco. Nisso, gente, olha a cara da Ana Paula. Ana Paula totalmente sem entender o que estava acontecendo ali. Acho que ela ficou mais abismada. Acho que a Ana Paula ficou mais abismada com a coragem do boneco do que o próprio cowboy, Jonas e Jordana, tá? E aí depois eles se direcionaram, né, ao espaço lá de prova. E aí, gente, olha aqui como que ficava ali, né, as caixas. O boneco, ele escolheu, colocar o bracelete e a placa de paredão na caixa 2, tá. E aí o pessoal, né, o Jonas e Jordana chegou ali, o Jonas foi o primeiro a ser desafiado pelo boneco e a Jordana foi a segunda a ser desafiada, tá. Ele chega a perguntar, inclusive o Tadeu, né, se obviamente ele não poderia chamar aí um cowboy, senão muito provavelmente o cowboy estaria aí no lugar da Jordana. E aí o Tadeu explica para os 2, né, para o Jonas e pra Jordana, que o boneco colocou ali o bracelete, uma das caixas, e eles teriam ali primeiro o Jonas direito de escolher uma caixa, se posicionar na frente dela, na marca que estava ali no chão, e a Jordana a segunda caixa, e o boneco ficaria então com a caixa que sobrasse ali da dinâmica, tá? O Jonas foi na caixa 3, a Jordana foi na caixa 2, que era a caixa aí que estava, né, com o bracelete, e sobrou aí a caixa 1 para o boneco ir. Nisso, como previamente dito, o boneco teve a primeira chance de trocar de caixa. E ele, estrategicamente, correndo um risco tremendo, que nem o Tadeu acreditou no que ele estava fazendo, ele saiu da caixa 1 e foi para a caixa 2, aonde estava o bracelete e a placa de paredão. Então ele que estava tentando fugir do paredão, estava se colocando ali no paredão, correndo um altíssimo risco de continuar. Mas no final das contas, essa movimentação aí que o boneco teve, apesar de extremamente arriscado, todo mundo ficou sem acreditar no que ele estava fazendo aí, foi o que tirou ele, pelo menos por algumas horas aí, né, do paredão. A Jordana, que aconteceu? O Jonas, ele foi pra caixa 3, não saiu. A Jordana escolheu a 2 e sobrou a caixa 1 aí pro boneco. O boneco escolheu voltar pra caixa 2, já pra entrar ali na mente da galera. O Jonas, ele decidiu ficar na caixa que ele estava, porque a pessoa poderia escolher trocar ou ficar com o que ela estava. E aí o Jonas decidiu ficar na que ele estava, até porque o Leandro não mexeu com ele ali, né, não quis ir para a caixa dele em nenhum momento. E aí a Jordana, que estava na caixa 1 porque o Leandro trocou com ela ficou ali pensativa, ela chegou a falar que pensou que não iria trocar, queria ficar ali, mas por conta ali dessa movimentação
que o boneco teve, por ela pensar que ele não iria ser tão ousado assim, ela voltou pra caixa 2, consequentemente aí, saindo, né, da dinâmica como a emparedada, tá. Depois que o Tadeu finalizou aí com eles, o Tadeu voltou e falou: "Que jogada foi essa?". Gente, mas foi uma jogada muito, muito arriscada, tá. Porque se a Jordana ela ficou um tempo pensando se ela iria trocar ou não, mas aí acabou que ela decidiu trocar sim, e voltou pra caixa 2, ficando então aí emparedada. Depois, né, já de volta à casa ali, o pessoal ficou lá na sala, né, aguardando a dinâmica acontecer, e todo mundo já querendo entender como que foi a dinâmica e tudo mais. O pessoal da Ana Paula ali ficou, tipo assim, incrédulo com a perspicácia, né, do Leandro, e ainda chegaram a falar que talvez numa próxima, né, isso não daria certo, ele falou que provavelmente com ele isso não daria certo. Aí a Jordana fala que ela quer, né, que ela tem aí direito ao puxa, porque aí ela poderia aí surpreender a galera. Nisso que a Jordana fala isso, eles ainda estavam lá na sala, tá, gente, logo depois que terminou a dinâmica. O boneco pega e fala: eu saí do paredão pra voltar de novo". E aí a Jordana vira e fala que não sabe, que ela talvez possa surpreender e colocar aí outra pessoa que ninguém imagina, tá. E aí depois o pessoal já dispersa ali pela casa, cada um vai para o seu canto e começam ali a conversar sobre as estratégias de voto. Lá na sala, a Ana Paula conversa ali com o boneco, tá o Juliano, tá a Milena, tá a galera deles ali. E aí a Ana Paula fala que agora eles podem, o cowboy inclusive pode usar essa coragem que o boneco teve, tanto de mandar ele, Jonas, pro monstro, quanto agora de ter ali essa jogada e colocar a Jordana no paredão no lugar dele, pode querer usar essa justificativa aí e também falar que a Ana Paula que entrou na mente do boneco pra ele fazer essas indicações ao monstro que ela fez. E aí, justamente, né, pra poder aí, deixar a Ana Paula mal e voltar o boneco aí ao paredão, tá. E aí o boneco fala que se o o cowboy for mais esperto, mais inteligente pra jogada dele, seria interessante ele colocar a Ana Paula, mas até o próprio boneco ali já entende que as chances dele hoje ir ao paredão, retornar, né, são aí chances altíssimas, tá. E aí depois, lá do lado de fora já, sentada ali perto da piscina com o pessoal dela, né, Jonas, cowboy, a Marciele, a Jordana lamenta, né, ter ido aí ao paredão dessa forma. Ela falou que chegou a imaginar que o boneco poderia fazer uma estratégia parecida com a que ele fez, mas que achou que ele não seria tão ousado de fazer, de realmente concretizar essa estratégia aí ela lamenta que acabou sendo ali ousada também, decidindo arriscar, e resultou aí em ela terminar a dinâmica no paredão, tá. Aí fora também o pessoal já começa a conversar, né, sobre a contagem de votos ali, pra ver quem eles mandariam aí no paredão pela casa, já que pra eles tá muito claro que pela casa aí, o Jonas tem grandes chances de ir ao paredão. Só que eles estão tentando ali contar, né, fazer ali a somatória ali de votos que eles poderiam ter, pra colocar outra pessoa no lugar do Jonas, né, pela casa aí. E aí, o cowboy que se diz que fala que não é manipulador e tudo mais, ele já estava ali entrando na mente, né, das meninas principalmente. Por quê? O Jonas, em conversa ali com a galera, ele fala que acredita que se a Gabi, por exemplo, nessa formação de paredão de hoje, for ao paredão e tiver direito de um contragolpe, se ela tivesse direito a um contragolpe em algum momento, ela mandaria ele pro paredão junto. E aí o cowboy discorda, acha que não, acha que ela iria, na verdade, na Ana Paula, até por conta da Chay, né, porque teve ali o desentendimento das duas e tudo mais. E também falaram aí que a Chay possa votar na Ana Paula também, dando ali uma dispersada nos votos. E aí eles começam a contar ali os votos, né, pra tentar, como eu falei pra vocês, mandar outra pessoa ao paredão aí no lugar do Jonas, né. E aí o Alberto, ele já começa a conversar ali principalmente com a Marciele, que tá muito próxima da Gabi, pra tentar somar votos ali e tentar mandar, por exemplo, a Ana Paula para o paredão, né, pelo voto ali da casa, já que pra eles muito provavelmente que no primeiro momento eles tinham a intenção de mandar uma Solange pela casa, mas provavelmente a Solange hoje vai ser imunizada, né, pelo boneco aí. E aí eles estavam aí nessa conversa e assim, o cowboy explicando exatamente qual era a forma que a Marciele tem que chegar na Gabi e também cogitou chegar na Samira pra descobrir qual vai ser o voto dela, né, usando ali essa justificativa de que a Samira não quer ir pro paredão, né, antes do top 10 para garantir o apartamento, garantir a casa. Inclusive, a própria Jordana chegou a cogitar tentar colocar a Samira no paredão, que pra Jordana todos do lado de lá são opções de voto pra ela. Aí o Jonas falou: "Ah, eu acho que não, não sei, acho que não". Chegaram a falar também do Juliano, porque aí eles saem aí dessa parte e vão lá para o quarto deles, lá para o voar, e continuam ali falando, né, sobre quem poderia ser, né, as possibilidades de voto, enfim. E aí, eles continuam, né, ali falando e tudo mais. Enquanto isso, lá fora, enquanto eles estão indo lá para o quarto, lá na área externa, o Juliano volta a comentar sobre as atitudes, né, da Chayane durante a festa de anteontem, né, que
depois que aconteceu, né, toda a briga com a Ana Paula, a Chayane ficou toda na dela, e aí ele comentando que geralmente nas festas a Chayane sempre se diverte muito no show, sempre tá ali com a galera e tudo mais, só falando isso, o Juliano falando isso pra Ana Paula, tá? E só que nessa festa ela estava diferente, e ela não estava nem falando com ele mesmo. E aí a Ana Paula falou que percebeu que agora ela tá querendo se fazer de santinha, sentadinha, que falou pra Gabriela sair de perto dela na festa, pra ela fazer o VTzinho dela, de coitada, meu Deus do céu, coitadinha, né? E aí o Juliano falou que possa ser que ela use aí a justificativa de não estar falando com ele e com eles ali do grupo, porque eles não estão falando com ela primeiro ainda. Então, essa questão da Chayane continuar querendo se fazer de vítima aí, ainda segue em evidência ali dentro da casa e vamos ver se isso pode influenciar em alguma coisa na formação do paredão de hoje, tá? E aí também, voltando lá pro voar, teve um momento em que estava conversando o Jonas, a Marciele e a Jordana. Eles estão ali falando, né, sobre a possível indicação do cowboy ao paredão. E a Jordana coloca ali na roda a possibilidade do cowboy indicar direto o Juliano pro paredão. E aí o Jonas fala que ele tá com um jogo muito cômodo, enfim. E aí eles ficam ali conversando, a Jordana chega a perguntar: será que eles pensam que o Juliano possa ser indicado direto, né? Pelo líder ao paredão e tudo mais? E assim, gente, eu acredito que tá na hora do Juliano ser testado, sim, num paredão, tá? Ele tá com um jogo extremamente confortável, extremamente confortável. Acho que tá na hora de dar uma chacoalhada ali. Inclusive, nessa mesma conversa lá no Voar, o pessoal observa, né, e faz ali a análise que quando tem alguma dinâmica muito arriscada, igual aconteceu anteontem, né? Que tava o Juliano, o Boneco, Samira e a Chayane na disputa lá pra ver quem iria ao paredão. Tanto a Samira quanto o Juliano ficam extremamente desestabilizados aí. Então, possa ser sim que hoje exista aí ao contrário, né, do que a galera do lado de lá tá pensando, né, do grupo lá da Ana Paula tá pensando, possa ser sim que hoje o Juliano seja o indicado pelo cowboy aí, tá? Até porque mais cedo, quando eles estavam lá de fora, a Jordana estava conversando com a Marciele, e aí eles estavam observando quem foram as pessoas que até então não foram ao paredão. E do grupo, além do grupo deles, né, da Jordana, da Marciele, do Alberto e do Jonas, do outro grupo, só a Gabi e o Juliano que não foram ao paredão em nenhum momento. Então, acredito que existe sim uma forte chance de hoje o Juliano ser aí indicado pelo cowboy ao paredão, tá? Eu acho que seria super válido também. Acho que, como eu falei pra vocês, a minha opinião é que tá na hora, sim, do Juliano ser testado, levar um samba ali e passar um pouquinho de aperto indo pro paredão, até pra ver se ele se mexe mais, né, gente? Porque só fica se lamentando que não ganha prova, não se movimenta, quando tem que falar alguma coisa, quando tem que ter uma discussão. E aí jogam na roda. O que que ele fez dentro da casa? Ele joga que só atendeu o Big Fone, então assim, já virou até chacota. Então acho que tá na hora realmente aí do Juliano tomar uma dose de vamos acordar aí e ir sim pra um paredão, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de agora, tá? Siga acompanhando o que tá rolando. Vai sair mais um vídeo aqui no canal, tá? Às 6h30. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, sininho. É super importante. Hoje tem live às 10h30 aqui no canal pra gente reagir juntos aí a essa formação de paredão, tá? Comenta aqui pra mim nos comentários o que que vocês acharam, né, dessa perspicácia realmente aí do boneco, né, dessa jogada arriscadíssima que o boneco fez, né, na noite de ontem pra escapar do paredão e quem vocês acham que o cowboy vai indicar hoje pra esse paredão aí, tá? Lembrando que hoje, o contragolpe vai ser de quem for o mais votado pela casa. Então, existe aí uma grande chance do Jonas ainda ser o mais votado pela casa e dar um contragolpe. Vamos ver aí se o Jonas não vai arregar nesse contragolpe aí, tá? Então, esse foi o vídeo de agora. Curte bastante o vídeo, comenta, compartilha, ativa as notificações e se inscreve aqui porque é super importante. Um beijo e até o próximo vídeo.